O que você vê hoje como entretenimento pode ser a previsão de um futuro que já está chegando. Desde uma presidência impensável até tecnologias que achávamos ainda distantes, os Simpsons não só marcaram nossa cultura, mas também nos deixaram pistas sobre o que nos espera. Você já parou para pensar quantos desses momentos já estão acontecendo? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente o que você achava que sabia sobre o futuro. Donald Trump, como presidente, uma piada que se tornou realidade. Quem poderia imaginar que uma sátira política se transformaria em história? No ano 2000, os Simpsons surpreenderam o mundo com um episódio Back to the Future, onde Lisa Simpson ascendia à presidência dos Estados Unidos após o controverso mandato de Donald Trump. Naquela época, o nome de Trump na Casa Branca parecia mais uma piada, uma exageração humorística que ninguém levava a sério. Mas a realidade, como sempre, teve uma forma peculiar de imitar a arte. O episódio começa com uma Lisa madura, assumindo a liderança do país, em um contexto complicado. Uma profunda crise orçamentária herdada de seu predecessor, o presidente Trump. Através de um diálogo casual e carregado de sarcasmo, Lisa e sua equipe deixam entrever o desastre financeiro e político que o magnata deixou após seu mandato. Em retrospectiva, essa representação parece menos uma exageração e mais um reflexo premonitório. O que torna essa previsão tão assustadora? Talvez o nível de detalhe com que o episódio descreve um futuro improvável para sua época. Quando Donald Trump anunciou sua candidatura em 2015 e finalmente foi eleito presidente em 2016, os fãs da série não demoraram a contar as semelhanças. Desde as imagens virais do episódio até a constante referência a herdar problemas, a realidade parecia uma extensão do roteiro. Além disso, o impacto cultural dessa previsão não se limitou à sua exatidão. Se tornou um fenômeno que alimentou teorias, memes e debates sobre a capacidade da sátira de interpretar as tendências sociais. É possível que os roteiristas simplesmente capturaram um clima de mudança política que todos ignoravam? Ou realmente houve um nível de intuição que beira o sobrenatural? Por outro lado, essa cena levanta questões mais profundas sobre como percebemos o humor em contextos políticos, o que antes era uma piada. Se tornou um símbolo da imprevisibilidade do panorama global. A capacidade de os Simpsons de captar a essência da mudança, mesmo em suas formas mais extremas, é o que solidifica seu lugar como uma obra cultural de referência. Disney e Fox, uma fusão que mudou Hollywood para sempre. Em 1998, um episódio de Os Simpsons, intitulado Quando Você Deseja uma Estrela, mostrou um cartaz que descrevia a 20th Century Fox como uma divisão da Walt Disney Group. Naquele momento, essa imagem foi recebida como uma piada engenhosa, uma sátira do poder expansivo da Disney na indústria do entretenimento. No entanto, 2 décadas depois, essa ficção se tornou realidade quando, em março de 2019, a The Walt Disney Company completou a aquisição da 20th Century Fox por aproximadamente US$71 bilhões. Esse movimento estratégico não só consolidou a Disney como um gigante do entretenimento, mas também reconfigurou o panorama midiático global. Ao incorporar os vastos ativos da Fox, a Disney ampliou seu catálogo com franquias emblemáticas como Avatar, Os Simpsons e os direitos cinematográficos dos X-Men e dos Quatro Fantásticos, personagens que antes estavam fora do alcance do universo cinematográfico da Marvel. Essa integração permitiu à Disney oferecer uma gama mais ampla de conteúdo em sua plataforma de streaming, a Disney+, fortalecendo sua posição no competitivo mercado de streaming. A aquisição também teve implicações significativas em termos de sinergias e criação de valor. De acordo com uma análise da Pontifícia Universidade de Comillas, a aquisição da Fox deu à Disney uma das bibliotecas de conteúdo mais amplas e diversas do setor, fornecendo vantagens estratégicas que impulsionaram o crescimento de suas plataformas sob demanda e negócios diretos ao consumidor.
Além disso, a união dos segmentos de televisão e cinema de ambas as companhias permitiu à Disney obter economias de escala, reduzindo a estrutura de custos e aumentando as margens operacionais. No entanto, essa consolidação não foi isenta de desafios. A integração de dois conglomerados de tal magnitude implicou a reestruturação de equipes e a possível redundância de funções, o que levou a cortes de pessoal. Além disso, as autoridades regulatórias impuseram condições para evitar práticas monopolistas, como a venda de certos ativos, incluindo as redes esportivas da Fox, para manter a concorrência no mercado. A visão satírica de Os Simpsons em 1998, que na época parecia uma exageração humorística, se materializou em uma das fusões mais significativas da história do entretenimento. Esse acontecimento ressalta como a realidade pode, às vezes, imitar a arte de maneiras surpreendentes, e como as decisões estratégicas no mundo corporativo, Disney e Fox, uma fusão que mudou Hollywood para sempre. Em 1998, Donald Trump, como presidente, uma piada que se tornou realidade. Quem poderia imaginar que uma sátira política se transformaria em história? No ano 2000, os Simpsons surpreenderam o mundo com o episódio Back to the Future, onde Lisa Simpson se tornava presidente dos Estados Unidos. Número 3. Recepção dos estigmas. Era uma manhã comum de setembro de 1918. O sol brilhava suavemente sobre o convento de San Giovanni Rotondo, mas para Francesco Forgione, aquele dia seria um ponto de virada em sua vida. O que começou como uma jornada ordinária, logo se transformaria em uma experiência mística, tão poderosa, que marcaria sua existência para sempre. Padre Pio, o jovem sacerdote, que já havia vivido múltiplos fenômenos místicos, estava em oração quando, de repente, uma sensação intensa invadiu seu ser. No meio de sua profunda meditação, ele sentiu uma dor penetrante em suas mãos, pé e lateral. No começo, ele tentou resistir, pensando que talvez fosse apenas um desconforto passageiro. No entanto, a dor se intensificou com uma força indescritível. E à medida que os minutos passavam, ele começou a perceber que algo extraordinário estava acontecendo em seu corpo. As feridas de Cristo, essas marcas sagradas da paixão, se manifestaram nele de uma maneira tão real que não havia dúvida do que estava acontecendo. Padre Pio havia recebido os estigmas. É difícil imaginar o impacto que isso deve ter tido no jovem sacerdote. As chagas, que apareceram em suas mãos, pés e lado, não eram apenas visíveis, mas também sangravam, exatamente como as feridas sofridas por Jesus na cruz. Mas o mais surpreendente de tudo foi que, apesar da magnitude do sofrimento que tal experiência acarreta, Padre Pio, ele não parecia buscar atenção nem alívio. Na verdade, ele mantinha essas feridas em um profundo silêncio, sem se gabar do que havia recebido. As notícias dos ferimentos do Padre Pio se espalharam rapidamente. Aqueles que o conheciam rapidamente perceberam que algo extraordinário estava acontecendo em sua vida. Embora nunca tenha falado abertamente sobre o fenômeno, a curiosidade dos fiéis e médicos era palpável. Todos queriam entender como um homem podia carregar essas feridas, e mais ainda, como ele conseguia viver com elas, sem que se infectassem nem causassem complicações maiores. No entanto, o mais impressionante era que Padre Pio parecia não sentir a dor física de uma maneira comum. Apesar das feridas sangrentas, ele continuou com sua vida diária, celebrando missas e oferecendo confissões, como se nada tivesse mudado. Ao longo dos anos, as chagas de Padre Pio não só se mantiveram, mas se tornaram uma característica permanente de sua vida. Por mais de 50 anos, essas feridas foram um testemunho visível de sua profunda união com Cristo. Embora em sua vida pública ele fosse visto como um homem completamente entregue à sua fé, as chagas eram um sinal de que algo muito além do humano estava acontecendo. Como foi possível que as feridas não tenham infeccionado? Por que não causavam dor insuportável?
E o mais desconcertante de tudo, como conseguia Padre Pio viver com elas, dia após dia, sem mostrar sinais de sofrimento físico severo? À medida que as dúvidas sobre seus estigmas aumentavam, a Igreja permaneceu cautelosa. A princípio, as autoridades eclesiásticas desconfiaram dos fenômenos que cercavam o Padre Pio. Entretanto, com o tempo, a autenticidade das experiências místicas do Padre Pio foi reconhecida. Embora o próprio Padre Pio pedisse humildemente que não se falasse de seus estigmas, os testemunhos de seus milagres, sua vida de oração e sua dedicação incansável aos outros não deixavam dúvidas. A presença das chagas, longe de ser um sinal de dor e sofrimento, se tornou um símbolo de sua profunda devoção a Deus e de sua capacidade de viver o sofrimento de Cristo de maneira tangível. Número 4. Investigações e restrições eclesiásticas. A vida do Padre Pio foi marcada por momentos de grande santidade, mas também por momentos de tensão com as autoridades eclesiásticas. Após receber as feridas dos estigmas, algo que sem dúvida o conectava de uma maneira única com Cristo, Padre Pio começou a atrair a atenção de médicos, fiéis e autoridades da Igreja. Embora muitos o considerassem um santo, outros não podiam evitar o ceticismo, e os sinais que ele mostrava de sua conexão divina vieram acompanhados de um sem fim de questionamentos. Foi na década de 1920 que as primeiras suspeitas começaram a surgir entre os médicos e os membros da hierarquia eclesiástica. Os estigmas, que ele não fazia questão de exibir, mas que todos podiam ver, despertavam a curiosidade de muitos, mas também a incerteza de outros. Enquanto para muitos era um sinal claro de santidade, para outros não passava de uma ilusão ou, no pior dos casos, uma manifestação de religiosidade. A Igreja, naquela época, não estava disposta a aceitar sem mais o que não pudesse ser explicado racionalmente. A partir desses eventos, as investigações começaram a ganhar força. Em 1924, uma equipe de médicos foi enviada para examinar o Padre Pio. Essas investigações, que muitas vezes foram marcadas pela desconfiança e pela pressão para provar que seus estigmas não eram genuínos, foram um obstáculo difícil de superar para o jovem sacerdote. Mas o mais desafiador foi que não só os médicos duvidavam das manifestações divinas, mas também as autoridades eclesiásticas começaram a mostrar reservas. O Vaticano, que naquele momento não estava completamente convencido da autenticidade dos fenômenos, decidiu colocar Padre Pio sob observação. Apesar de seu fervor religioso e do evidente sofrimento que estava passando, as autoridades eclesiásticas não podiam aceitar o inexplicável sem realizar uma investigação minuciosa. Esse processo de escrutínio, que parecia interminável, começou a afetar a vida diária do Padre Pio. Ao longo dos anos, as restrições sobre suas atividades se tornaram mais rigorosas. No início da década de 1920, o Vaticano decidiu revogar temporariamente suas faculdades para celebrar missa publicamente e administrar os sacramentos. Essa medida, que resultou extremamente dolorosa para ele, era a resposta à crescente preocupação da hierarquia eclesiástica sobre a natureza de seus estigmas e sua capacidade de exercer funções sacerdotais. Embora esses impedimentos não o tenham impedido de continuar com sua vida de oração e penitência, marcaram um período de grande sofrimento pessoal, especialmente porque sua vocação ao sacerdócio era o mais importante em sua vida. Durante esse tempo, os fiéis que iam ao convento em busca de consolo e cura começaram a se sentir frustrados pela impossibilidade de receber a bênção direta do Padre Pio. Apesar das restrições impostas, muitos deles continuavam acreditando firmemente na santidade do sacerdote e nos milagres que o cercavam. Dizia-se que suas orações e sua presença tinham o poder de curar, tanto espiritual quanto fisicamente. No entanto, os laços com a Igreja se tensionaram ainda mais. A situação do Padre Pio não melhorou até 1933, quando uma nova avaliação da Santa Sé reconheceu que as acusações que haviam sido feitas contra ele se baseavam mais em mal-entendidos do que em provas objetivas. Foi então que o Papa Pio X interveio e deu seu apoio ao sacerdote, permitindo que ele finalmente retomasse suas funções sacerdotais e recebesse novamente os fiéis.
Essa restauração de sua dignidade foi um alívio para ele, mas os anos de provação já o haviam marcado profundamente. Número 5. Fundação da Casa Alívio do Sofrimento. Durante as décadas em que o Padre Pio viveu no convento de San Giovanni Rotondo, sua vida não foi marcada apenas pelos fenômenos místicos e as provas pessoais, mas também por um profundo compromisso com o bem-estar dos outros. À medida que sua fama crescia e as pessoas iam em massa em busca de consolo em sua presença, ele sentiu que sua missão deveria ir além da oração e dos sacrifícios pessoais. O sofrimento dos doentes e necessitados tocava seu coração de uma maneira especial, e em sua mente surgiu uma ideia revolucionária: fundar um hospital que pudesse aliviar o sofrimento físico daqueles que, como ele, estavam carregados de dor. Foi assim que, em 1956, nasceu a Casa Alívio do Sofrimento. A fundação desse hospital foi um sonho realizado para o Padre Pio, que, apesar de suas próprias dificuldades de saúde e das tensões com as autoridades eclesiásticas, nunca deixou de pensar no bem-estar dos outros. A Casa Alívio do Sofrimento, que significa Casa de Alívio do Sofrimento, não foi apenas um hospital físico, mas também um espaço de cura espiritual. O Padre Pio tinha uma visão profunda de que a cura não deveria ocorrer apenas a nível corporal, mas também na alma. Com esse propósito, a Casa Alívio do Sofrimento foi construída para oferecer um cuidado médico integral, mas também para proporcionar consolo espiritual aos pacientes, uma mistura única que foi crucial para o sucesso da obra. Apesar dos obstáculos econômicos e logísticos, o Padre Pio não parou. Em sua mente, as dificuldades materiais eram apenas provas que ele precisava superar com fé e determinação. A construção do hospital foi possível graças à generosidade dos fiéis que, com suas doações, ajudaram a financiar o que se tornaria um dos hospitais mais reconhecidos da Itália. Mas o verdadeiro sucesso da Casa Alívio do Sofrimento não estava apenas em sua infraestrutura, mas na forma como operava. Cada paciente que chegava não só recebia atendimento médico, mas também um acompanhamento espiritual. O Padre Pio estava convencido de que a medicina, por mais avançada que fosse, não podia curar completamente o ser humano sem um componente espiritual que acompanhasse o processo de cura. Por isso, o hospital não só oferecia tratamentos para uma ampla variedade de doenças, mas também se tornou um centro de oração e contemplação. Os doentes, ao ingressar no hospital, não eram apenas recebidos por médicos, mas também por frades que rezavam por eles, oferecendo um tipo de consolo que ia além das medicinas convencionais. A Casa Alívio do Sofrimento foi inaugurada oficialmente em 1956, mas sua história começou a tomar forma muito antes, quando o Padre Pio sonhou com um lugar onde os doentes pudessem ser tratados com dignidade, compaixão e amor. No hospital, a espiritualidade não era vista como um complemento, mas sim como uma parte integral do processo de cura. Os pacientes que chegavam a este lugar não encontravam apenas médicos, mas também um ambiente impregnado de fé e oração. Era um refúgio onde podiam se sentir acompanhados, tanto fisicamente quanto espiritualmente, durante seus momentos mais difíceis. O impressionante da Casa Alívio do Sofrimento foi que, ao longo dos anos, não só proporcionou atendimento médico a milhares de pessoas, mas também se tornou um símbolo da visão humanitária e espiritual do Padre Pio. A criação deste hospital foi uma manifestação concreta de sua vocação, um reflexo de seu amor pelo próximo e de sua profunda crença de que o sofrimento humano deveria ser aliviado com a máxima compaixão possível. Uma pandemia em Springfield que parecia prever o caos global. Em 1993, o episódio Margin Chains apresentou uma história que anos depois pareceria um reflexo inquietante da realidade global. Na trama, um vírus chamado gripe de Osaka se espalha da Ásia e rapidamente afeta os residentes de Springfield. A representação inclui elementos como a paranoia coletiva, a compra em massa de produtos e a ineficácia das respostas iniciais. À primeira vista, isso parecia ser mais uma sátira típica de Os Simpsons, mas com o passar do tempo, essa ficção se tornou incrivelmente próxima dos eventos vividos durante a pandemia de Covid-19.
Em retrospectiva, a semelhança entre essa narrativa e os eventos que começaram em 2019 é impressionante. O coronavírus SARS-CoV-2, que se originou em Wuhan, China, mudou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, desencadeando uma crise de saúde e econômica sem precedentes. Embora a gripe de Osaka tenha sido um exagero cômico, os paralelos com a pandemia real são difíceis de ignorar. Desde a rápida propagação do vírus até as reações iniciais de pânico e a desinformação, os Simpsons conseguiram capturar com precisão elementos que definiriam uma das maiores crises do século XXI. A resposta social à pandemia, tanto na ficção quanto na realidade, destaca a vulnerabilidade humana diante de ameaças globais. Segundo um estudo publicado na The Lancet, as pandemias não afetam apenas a saúde física, mas também o bem-estar mental, aumentando a ansiedade e o estresse devido ao isolamento e à incerteza econômica. Esse impacto psicológico ficou refletido no episódio, onde os cidadãos de Springfield mostravam comportamentos estranhos, e, por outro lado, a história também evidencia as fraquezas estruturais dos sistemas de saúde pública. No episódio, as autoridades locais não conseguem conter o surto, o que provoca um caos generalizado. Este cenário fictício reflete problemas da vida real que se tornaram evidentes durante a pandemia da Covid-19. Como a falta de preparação para lidar com emergências de saúde de grande magnitude. Organizações como a Organização Mundial da Saúde destacaram a necessidade de investir em infraestruturas de saúde resilientes e de fortalecer a cooperação internacional para prevenir e mitigar futuros surtos. Além disso, o episódio faz uma crítica velada à desinformação e à busca de culpados em tempos de crise. Na trama, os cidadãos buscam explicações simplistas para a propagação do vírus. Algo que também foi visto na pandemia recente, onde abundaram as teorias conspiratórias e a desconfiança em relação às autoridades. Finalmente, março em correntes. Não é apenas uma previsão inquietante, mas também um lembrete das lições que devemos aprender com as crises de saúde. A pandemia da Covid-19 ressaltou a importância da preparação, da educação e da colaboração global para enfrentar os desafios futuros. Enquanto isso, os Simpsons continuam mostrando sua capacidade de capturar, com humor e perspicácia, os aspectos mais complexos e humanos da sociedade, deixando claro que mesmo nos momentos mais sombrios, a sátira pode nos oferecer uma valiosa perspectiva. Mas o verdadeiro sucesso da Casa Solevo da Sofferenza não estava apenas na sua infraestrutura, mas na forma como operava. Lady Gaga voou antes de fazer isso na realidade. Em 1997, o episódio Lisa de Iconoclast dos Simpsons deixou os fãs com uma cena que, embora humorística, ganhou um significado surpreendente 20 anos depois. Dessa vez, a família amarela imaginou um show que, com uma precisão impressionante, antecipou a apresentação da Lady Gaga no intervalo do Super Bowl 51, em 2017. O que foi mais impactante? A entrada aérea da artista no palco, um elemento que parecia específico demais para ser uma simples coincidência. No episódio, é mostrado um personagem descendo do ar durante um espetáculo musical. Embora na época tenha sido uma piada visual sem muita importância, a apresentação real da Lady Gaga no Super Bowl replicou essa cena quase à risca. Na sua apresentação, a artista desceu do alto do estádio NRG de Houston, deixando o público de queixo caído. Os fãs de Os Simpsons não demoraram a destacar as semelhanças, viralizando a comparação nas redes sociais e gerando debates sobre a aparente capacidade profética da série. Mas, como é possível que uma série animada consiga antecipar eventos tão específicos? A resposta pode estar na própria natureza do programa. Com seu enfoque satírico, Os Simpsons costumam exagerar elementos da cultura pop para criar humor. Nesse caso, a ideia de uma entrada aérea pode ter sido inspirada pelas produções extravagantes de artistas da época, projetando uma tendência que mais tarde se concretizaria.
Por outro lado, este episódio não se destacou apenas pela sua previsão, mas também por refletir a fascinação cultural pelos shows em grande escala. O intervalo do Super Bowl é conhecido por suas produções impressionantes. O impacto desse tipo de eventos vai além do entretenimento. Segundo uma análise da Universidade de Chicago, as apresentações no Super Bowl geram um aumento significativo na visibilidade e nas vendas dos artistas, tornando-se uma plataforma-chave para consolidar carreiras na indústria musical. Lady Gaga, já uma estrela consolidada, aproveitou essa oportunidade para reafirmar sua posição como uma das artistas mais influentes da sua geração. Além disso, este episódio provoca uma reflexão sobre como a arte imita a vida, e vice-versa. A extravagância da Lady Gaga, conhecida por suas performances inovadoras e sua capacidade de quebrar barreiras criativas, parece se encaixar perfeitamente com a visão satírica e exagerada de Os Simpsons. Nesse sentido, a série não apenas antecipou um evento, mas também capturou a essência de uma artista que anos depois desafiaria as expectativas do público. Finalmente, a conexão entre Os Simpsons e o Super Bowl não é apenas uma curiosidade cultural, mas também um lembrete do poder da imaginação. Ao combinar humor, criatividade e observação social, a série tem mostrado, repetidamente, sua capacidade de se antecipar aos tempos, deixando os espectadores com uma mistura de espanto e admiração, porque no mundo de Os Simpsons, nada é impossível e cada cena é um convite a sonhar com o que poderia ser. Não afetam apenas a saúde física, mas também o bem-estar mental, aumentando a ansiedade e o estresse devido ao isolamento e à incerteza econômica. Esse impacto psicológico ficou refletido no episódio, onde os cidadãos de Springfield mostravam comportamentos irracionais. Por outro lado, a história também revela as fraquezas estruturais dos sistemas de saúde pública. No episódio, as autoridades locais não conseguem conter o testemunho dos milagres. A vida do Padre Pio foi marcada por uma série de milagres que, além de sua impressionante devoção e sofrimento, foram um dos aspectos mais surpreendentes e fascinantes de sua santidade. Embora muitos dos milagres tenham sido atribuídos à sua intercessão após sua morte, outros começaram a acontecer durante sua vida, o que contribuiu para a crescente popularidade e veneração que ele começou a conquistar na Itália. E além disso, os milagres do Padre Pio foram documentados por milhares de pessoas, desde curas inexplicáveis até visões místicas e fenômenos sobrenaturais que deixaram perplexa tanto a comunidade médica quanto os mais céticos. Um dos aspectos mais notáveis dos milagres do Padre Pio foi a capacidade de curar pessoas que sofriam de doenças graves e incuráveis. Os testemunhos de curas milagrosas chegaram de todas as partes do mundo. Aqueles que o procuravam em busca de consolo espiritual muitas vezes experimentavam curas físicas que não podiam ser explicadas pela medicina tradicional. Dizem que, ao oferecer sua oração e sua intercessão, Padre Pio tocava as pessoas com uma graça que ia além do humano, curando corpos e almas igualmente. Entre as histórias mais conhecidas está a de uma mulher que sofria de câncer terminal. Depois de receber a bênção do Padre Pio e rezar por sua cura, a doença começou a regredir de maneira inexplicável. À medida que os médicos realizavam novos exames, confirmaram que o câncer havia desaparecido, deixando todos sem palavras. Esse tipo de história se multiplicava e muitas pessoas viajavam longas distâncias para receber a bênção do Padre Pio, na esperança de experimentar a mesma cura. Milagroso. Além das curas físicas, os testemunhos sobre o poder da oração do Padre Pio para curar a alma também foram incontáveis. Muitas pessoas se aproximavam dele em busca de paz interior, perdão e consolo pelas dificuldades da vida. Através da confissão, um sacramento que ele praticava com grande devoção e que lhe rendeu o reconhecimento como um dos maiores confessores de seu tempo, muitas almas encontravam a reconciliação com Deus. A capacidade do Padre Pio de ler a alma das pessoas era algo que impressionava a todos. Ele não precisava que os fiéis lhe contassem seus pecados. Ele os conhecia antes mesmo de serem ditos.
Essa faculdade sobrenatural de conhecer os segredos do coração dos outros foi uma das características que mais contribuiu para a crença em sua santidade. Não só as curas e a capacidade de ler as almas faziam parte de seu legado de milagres. Padre Pio também experimentou fenômenos místicos extraordinários, como as bilocações. Disse que, em diversas ocasiões, o Padre Pio apareceu em 2 lugares. Ao mesmo tempo, isso deixou tanto seus seguidores quanto os testemunhas desses eventos maravilhados. Em uma das ocasiões mais conhecidas, o Padre Pio apareceu na cidade de Manopeio, a mais de 200 quilômetros de seu convento, enquanto ele mesmo estava em San Giovanni Rotondo, gravemente doente à beira da morte. Esse tipo de bilocação é considerado um dos fenômenos mais misteriosos e significativos de sua vida. Outro milagre famoso foi o da levitação. Em diversas ocasiões, durante suas orações mais profundas e místicas, dizia-se que Padre Pio levitava do chão. Isso aconteceu num momento em que ele estava em um estado de êxtase espiritual tão profundo que seu corpo parecia transcender as leis da física. Embora esses fenômenos fossem testemunhas da proximidade que ele tinha com o divino, muitos dos que os presenciaram os descreveram como uma manifestação da santidade extrema que ele possuía.